Shalom, muita paz, muita luz, na luz da verdade do real Messias Emmanuel Abidrushim, o Senhor do juízo final. Ele é autor da mensagem do grau, na luz da verdade, obra oficial em 3 volumes, que é editado pela Ordem do Grau na Terra, www.graal.org.br, português brasileiro, e no português europeu pelo Movimento Internacional do Grau no Brasil, www.mensagemdograu.com.br. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livra do mal. Pois que a ti pertence o reino, e a força e a magnificência por toda a eternidade. Amém. Bom dia. Hoje é uma terça-feira, dia 28 de dezembro de 2021. Abençoada manhã de terça-feira. Jundiaí, São Paulo, Brasil. Dia parcialmente nublado, 26 graus, 9 horas e 17 minutos. Eu vou fazer a leitura agora de alguns mandamentos explicado pelo Messias Abidrushim. O livro Os 10 Mandamentos e o Pai Nosso. Tem um livro de bolso, editado pela Ordem do Grau na Terra. Esse aqui é o formato brochura, editado pela Ordem do Grau na Terra. Em cima eu coloquei Deus, porque essa aqui é uma obra pessoal de Deus, a nova palavra de Deus. O Espírito da Verdade anunciado-nos por Jesus Cristo. E pelo Movimento Internacional do Grau também tem esse livro aqui, Os 10 Mandamentos e o Pai Nosso. Primeiro vou ler vou ler no português europeu. E eu vou ler primeiro o Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas nos livras do mal. Pois que a ti pertence o reino, a força e a magnificência por toda a eternidade. Amém. Eu num dos vídeos passados, em 2 vídeos, nos últimos vídeos, né? Eu fiz essa leitura dessa, vamos dizer assim, dissertação, né? O Pai Nosso, explicado pelo Messias Abidrushim. Uma dissertação, vamos dizer assim. Aqui nesse livro são 10 páginas. Eu também li o primeiro mandamento e o segundo. Agora eu vou fazer uma leitura do terceiro mandamento e do quarto. Enfim, eu vou fazer uma leitura dos
quarto dos mandamentos, o terceiro mandamento: santificarás o dia de descanso. Quem se dá ao trabalho de sentir intimamente um mandamento? Ao ver a maneira irresponsável pela qual crianças e adultos lidam com os mandamentos de seu Deus, todo homem que refletisse seriamente poderia e deveria sentir arrepios. Os mandamentos são ensinados na escola e discutidos de modo superficial. O homem dá-se por feliz quando consegue assimilar o seu teor e é capaz de responder mais ou menos a respeito, enquanto existe o perigo de que lhe possam formular perguntas. Saindo, porém, da escola para a vida prática, esquece prontamente tais palavras e desta forma também o seu sentido. Esta é a melhor prova de que aquilo que seu Deus e Senhor dele exige, na realidade jamais o interessou. E, no entanto, ele, o Senhor, sequer exige algo, mas dá por amor a todos os homens aquilo de que mais necessitam. Pois já fora observado pela luz o quanto os homens se desencaminharam. Por isso Deus, qual zeloso preceptor, lhes indicou o caminho que os conduz à existência eterna no luminoso reino do Espírito, portanto, para a sua felicidade. Ao passo que a inobservância acarretará a desgraça e o aniquilamento dos homens. Exatamente por esta razão não se pode propriamente falar em mandamentos. Trata-se antes de conselhos muito bem intencionados e da indicação do caminho certo através da materialidade, cujo conhecimento constitui anseio dos próprios espíritos humanos. Cujo conhecimento constituiu o anseio dos próprios espíritos humanos. Porém, até mesmo esse pensamento tão belo não produz efeito sobre os homens. Aferraram-se demasiado à sua própria concatenação de ideias e nada desejam ver ou ouvir além daquilo que condiz com os conceitos que para si mesmos criaram em seu limitado saber terreno. Não percebem sequer como a materialidade os conduz cada vez mais, sempre mais, até o limite, onde pela última vez terão que se decidir pelo sim ou pelo não. Decisão essa que doravante será definitiva para toda a sua existência e após a qual terão que trilhar o caminho escolhido até o fim, sem possibilidades de voltar atrás. Ainda que o reconhecimento lhes surja no último momento. Virá tarde demais e só contribuirá para aumentar-lhes os padecimentos. Para os auxiliar neste particular, a fim de que, apesar de transviados, pudesse ainda a tempo chegar ao reconhecimento, Deus deu aos homens o terceiro mandamento, ou seja, o conselho de santificar o dia de descanso. No cumprimento deste mandamento, teria despertado com o tempo em cada homem o anseio de dirigir-se para a luz, e com esse anseio surgiria afinal também o caminho que o conduziria à realização dos desejos, que, tornando-se cada vez mais poderosos, se concretizariam numa oração. Diversa seria então a posição atual do homem. Estaria espiritualmente iluminado, maduro para aquele reino que então há de vir. Ouvi, pois, e agi, para que o cumprimento do mandamento vos aplane o caminho.
santificarás o dia de descanso. Tu, está claramente implícito nas palavras que tu deverás consagrar o dia de descanso, tu deverás santificá-lo para ti. Dia de descanso é hora de folga. Dia de descanso é dia de folga, ou seja, quando repousas do trabalho que teu caminho na terra te impõe. Não consagras, porém, a hora de folga, o dia de repouso, se só cuidares de teu corpo. Tampouco o fazes se apenas procuras distrações em jogos, bebida e dança. A hora do lazer deverá levar-te à meditação introspectiva, fazendo com que reflitas com calma sobre tua existência terrena até então, principalmente para que analises os dias de trabalho da última semana, chegando a conclusões proveitosas para o teu futuro. Sempre é possível fazer um apanhado de 6 dias. O que dura mais tempo é facilmente esquecido. Se assim fizeres, se assim fizeres, não tardará para que tua intuição pouco a pouco se eleve a maiores alturas e para que te tornes pesquisador da verdade. E assim que te houveres tornado pesquisador de fato, ser-te-á mostrado um caminho e, da mesma maneira que aqui na terra percorres apenas cautelosamente um caminho novo que até então te fora desconhecido, deverás trilhar também os novos caminhos espirituais que agora se te abrem cuidadosamente, passo a passo, a fim de conservares sempre firme o chão sob teus pés. Não deverás saltar, pois assim aumentará o perigo de uma queda. Com tais intuições e pensamentos nas horas de folga de tua existência terrena, jamais perderás algo. Pelo contrário, somente lucrarás. Ninguém santifica uma hora de descanso com visitas às igrejas, a não ser que concomitantemente se disponha a refletir durante seu lazer sobre aquilo que lá ouviu, a fim de assimilá-lo corretamente e viver de acordo. O sacerdote não poderá santificar-te o teu dia se tu mesmo não fizeres. Pondera sempre de novo se o sentido verdadeiro das palavras de Deus concorda integralmente com teu modo de agir. Dessa maneira santificarás o dia de descanso, pois lhe conferes, através de um calmo recolhimento, aquele valor que é a razão de ser da sua instituição. Cada dia de descanso tornar-se-á assim um marco no teu caminho, que, agindo retroativamente, dará também aos dias de atividade material aquele valor de que carecem para o amadurecimento da tua alma. Não terão sido vividos em vão e progredirás constantemente. Santificar não quer dizer desperdiçar. Se omitires isto, desperdiçarás teu tempo, o qual te foi concedido para teu amadurecimento e, após a mutação cósmica, que agora cerra vagarosamente seus raios em redor de vós todos, pouco tempo sobrará para recuperardes o que foi negligenciado, pressupondo-se que empregueis toda a energia que ainda vos resta.
Santificai, pois, o dia de descanso, seja em vossa casa ou, melhor ainda, em contato com a natureza, que vos auxiliará a despertardes no pensar e na intuição. Cumpri assim o mandamento do Senhor. Sê-lo-á em vosso próprio proveito. Então está aí o terceiro mandamento de Deus. Foi dado por Moisés, né? No Monte Sinai. Há aproximadamente 1500 anos. Só dar uma conferida aqui de um trecho do terceiro mandamento. Um parágrafo. Quero ver uma outra tradução do português brasileiro, né? Porque existe algumas, a gente percebe que existe alguma uma diferença, né, nas traduções, né, do português brasileiro, né, da ordem do Gramater, e também o português e o português europeu, né, que é do Movimento Internacional do Graal, né, que é da fundação da Mensagem do Graal na Europa, né, Stuttgart, Alemanha, que traduz para 22 idiomas. Tem um trecho aqui. Pondera sempre de novo se o sentido verdadeiro das palavras de Deus concorda integralmente com teu modo de agir. Dessa maneira santificarás o dia de descanso, pois lhe conferes, através de um calmo recolhimento, aquele valor que é a razão de ser da sua instituição. Então, esse é um trecho no português europeu. Agora eu vou ler aqui esse mesmo trecho no português brasileiro. Né? Pondera sempre se o sentido verdadeiro das palavras de Deus concorda integralmente com o teu modo de agir. Dessa maneira, o dia de descanso será então por ti santificado, pois alcançou, através de serena introspecção, aquele conteúdo para cuja finalidade foi instituído. Exatamente. Aqui na português brasileiro, acho que está pelo menos mais claro, pelo menos para mim, né? A questão de santificar o dia, né? Dessa maneira, santificarás o dia de descanso, pois lhe conferes através de um calmo recolhimento aquele valor que é a razão de ser de sua instituição. No caso, o terceiro mandamento, né? A importância do terceiro mandamento. Os judeus, enfim, eles consideram o sábado, né, como o dia do Senhor. É interessante como esse Abedurchim, ele é o esperado, né? Aquele esperado que Isaías já havia anunciado na Bíblia. Depois Jesus falou do Espírito da Verdade, né? Então, ficou assim um pouco de confusão, né,
das previsões, né, sobre a vinda do Messias, né? Então, os judeus não acharam muito claro, né? Essas profecias esperavam outro, enfim. Mas deixaram passar desapercebido a vinda de Jesus, né? Me parece que desde o início do juízo final, quando houve essa revelação que o juízo final viria, né? Aconteceria aqui para a Terra, dos habitantes da Terra, para a humanidade terrena. Isso, por volta de 6.500 anos, foi construída a Grande Pirâmide do Egito, que é uma pirâmide profética, né, de todos os acontecimentos até a conclusão do juízo final. Isso está muito claro no livro A Grande Pirâmide Revela Seus Segredos, de Rosélia von Sass. Está muito bem explicado toda a verdadeira história da Grande Pirâmide, né, e do juízo dos personagens. E com Abraão, né, foi aquela época de mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, que houve um povo escolhido. Quer dizer, Abraão, ele desejou, né, servir a Deus assim com dedicar, né? Ele já tinha feito todas as principais vivências aqui na Terra, enfim, constituído família, era uma pessoa rica, com filhos, etc. Então ele pediu a Deus, orou a Deus, pedindo uma missão, né? Porque ele era uma pessoa já tudo realizada na Terra, né? E no final da vida ele quis servir a Deus, né? Mas ele era muito apegado também a seus filhos, enfim, familiares, né? Então, na verdade, o que aconteceu, essa questão que aparece na Bíblia, que Deus pediu para sacrificar o seu filho, isso aí é tudo mentira, tá certo? É uma distorção total, não tem nada a ver com isso. Levou no monte lá para ser sacrificado, isso aí é mentira de quem contou e foi inventando história. O fato que aconteceu na realidade é que Deus exigiu que para que ele pudesse realizar aquela missão, né, de servir a Deus integralmente, ele teria que se desapegar dos seus familiares, dos seus filhos, enfim, daquelas coisas terrenas, né? Então ele ainda tinha um sentimento muito forte com relação aos seus filhos, enfim, aos seus familiares. Então esse era o sacrifício que ele teria que fazer. E ele fez. De fato, eu não sei se ele chegou a deixar sua família, enfim, naquela região de Ur, né, que era onde hoje é o Iraque, né, quando ele se dirigiu àquela região da Palestina. Então, esse seria o sacrifício. Eu não sei se ele chegou a deixar sua família, ou levou alguns, enfim. Mas esse é o sacrifício, não tem nada a ver com colocar o seu filho, né? Isso aí é tudo invenção. Como muita coisa está invencionista, né? Como tem muita coisa, como a própria história de Noé também é cheio de invencionices, né? Isso, o livro do Juízo Final de Rosélia von Sass explica muito bem, tá certo? Que é um livro extraordinário, né? No sentido da espiritualidade, que é capaz de esclarecer-nos tudo a respeito do que é a Bíblia, do que é o juízo final, enfim, alguns fatos históricos, né? Como, por exemplo, a história de Noé. Noé é outra história
que quem narrou foi muito tempo depois, falseou totalmente, ou então imaginou coisa que da história do Noé, distorceu completamente. A história de Noé é o seguinte: ele era um construtor de navios que vivia no litoral. Ele chamava a atenção porque ele era uma pessoa muito idosa, né? Para aqueles tempos. Eu não sei exatamente o período que ele viveu, mas talvez seja uns. Então vamos supor que seja uns 10 mil anos atrás. Me parece que isso foi depois da Atlântida. A Atlântida sucumbiu há 10 mil anos atrás. Tem um livro de José Gonçalves que também fala sobre a verdadeira história da Atlântida, né? Que é a Atlântida, princípio e fim da grande tragédia. Esse é o título do livro, fala sobre a Atlântida. É um livro que é editado pela Ordem do Graal na Terra. Bom, quem se interessar, é só acessar o site da Ordem do Graal na Terra, né? www.graal.org.br. Então a história do Noé, eu vou tentar resumir, é o seguinte: ele era um construtor, naquela época tinha sábios, né? Que alertava quando haviam transformações naturais da natureza, regiões, que ocorria muito mais lentamente do que acontece hoje, né? Porque hoje estamos na conclusão do juízo final, nessa época, né? Então as coisas são aceleradas. Naquela época demorava muito, quando acontecia algum acontecimento, seja terremotos, acidentes, vamos supor, naturais da natureza, que isso sempre ocorre, né? Periodicamente. Então existiam sábios, né, da Caldeia, daquela época, né, que alertavam os povos quando iriam haver catástrofes, por exemplo, enchentes, tudo, e então alertavam para as pessoas irem para outras regiões, né? E até os seres entiais também, porque naquela época os seres humanos eram mais ligados também à natureza, podiam perceber mais os seres entiais, né? Não era como hoje, que o ser humano está tão intelectualizado, né? E tão desconectado com a sua real espiritualidade, né? E então vieram-se avisos, naturalmente, para Noé e sua família. Acontece que ele nasceu e estava muito apegado àquela região. Ele não queria sair daquela região. Então, e também ele não via com bons olhos aqueles sábios, né, da Caldeia, enfim, Suméria, que eram pessoas, né, sábios mesmo, ligados à luz, né, sacerdotes, né, tem o rei sacerdotes, né. Então, ele era um sujeito, vamos dizer, teimoso, Noé. E naquela época ele também era uma pessoa que sensitiva, percebia que estava havendo movimentos telúricos na Terra, enfim. Ele percebia que iria realmente acontecer alguma coisa, mas ele era teimoso, então assim, eu não quero sair daqui. Então ele como era construtor de navio, inventou de construir um grande navio tal, e que, enfim, depois quando ele estava pronto o navio, aí logo em pouco tempo veio essa tempestade que foi prevista, e uma grande inundação naquela região. Não tem nada a ver com toda a Terra, não tem nada a ver. Isso é tudo mentira, invencionice. Então o que aconteceu? E a barca dele, ele foi com filhos, com a família, pelo menos parte deles. Parece que não foram todos os filhos. Ele tinha muitos filhos, né? Alguns filhos não quiseram entrar naquela, não, acharam loucura, né? E foram para as regiões mais altas,
onde a inundação não alcançaria, né? Como praticamente todos seguiram. Ficou só ele e algumas pessoas, né? Então ele construiu a barca tal, e acabou funcionando. A chuva foi terrível, né? Quer dizer, e ele levou alguns animais, tudo, né? Mas não tem nada a ver com que Deus estava revoltado com que ele tinha criado, porque o Deus certamente estava triste com, com como o ser humano estava distorcendo as coisas por causa dos pecados do ser humano, mas jamais por causa dos animais. Os animais sempre foram puros, eles têm almas, não têm livre-arbítrio, né? Então os animais não são pecadores, não tem, não tem isso. Os animais não têm livre-arbítrio como o ser humano, né? Então os animais sempre cumpriram sua missão, né? Para a qual eles foram criados, ao contrário do ser humano. Enfim, a história foi essa, que ele acabou dando certo, quer dizer, sobreviveu, mas eles ficaram muito tempo lá, acho que uns 40 dias. Inclusive, alguns dos filhos ele até se arrependeu, parece que perdeu a esposa, que morreu nesse período, né, que estava o ar sufocante, enfim. É, Noé também bebia excessivamente, ele até molestava, né, esposa de um dos filhos, ele acabou sendo até amarrado, coisa assim. E, enfim, eu acho que esse filho também perdeu também algum filho, né? Enfim, foi péssimo, né? Mas depois terminou, as águas abaixaram, enfim, e ele acabou sendo sobreviveu, né? E ele praticamente alguns. Essa história está escrita no livro do Juízo Final de Rosales von Sass, que é editado pela Ordem do Grão na Terra. Também tem esclarecimento sobre Abraão, sobre a Bíblia, tudo isso é esclarecido nesse livro extraordinário de Rosales von Sass, o livro do Juízo Final. Deixa eu mostrar aqui a capa do livro do Juízo Final. O livro do Juízo Final, essa aqui é uma edição mais antiga, de 1986. Tem edições mais recentes. Shalom, muita paz, muita luz.